Prepare-se para mergulhar na Palavra de Deus, onde os 5 sentidos da alma pulsam e nos conectam ao coração do Criador. Existe um homem interior. Um homem espiritual. Tão real quanto o corpo que você vê no espelho. Assim como Paulo afirma. Por isso não desanimemos. Embora o nosso homem exterior esteja se consumindo, o homem interior se renova a cada dia. O Espírito Santo fala desse homem interior com uma certeza que faz nosso coração estremecer de expectativa, e nos convida a explorar um reino de Deus além do visível. É como dito no livro de Hebreus: o alimento sólido é para os maduros, para aqueles que pelo uso constante têm seus sentidos espirituais aguçados para discernir o bem e o mal. Agora, pensem comigo. A alma de um pecador tem esses sentidos espirituais, mas estão adormecidos, presos nas trevas do pecado. É como o cego Bartimeu antes de encontrar Jesus. Incapaz de ver as maravilhas do mundo físico até que o Mestre abriu seus olhos. Da mesma forma, a alma não regenerada não pode ver as cores do reino, ouvir os sons celestiais ou sentir o toque do amor de Deus. Mas, quando a alma nasce de novo, como Jesus explicou a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É como se o véu se rasgasse pelo poder do Espírito Santo. A alma desperta para um mundo espiritual glorioso, com todos os seus sentidos desbloqueados para o reino, prontos para explorar as leis espirituais e os anseios celestiais. É uma transformação de vida, uma vida nova. Mas, escutem com atenção. No início, essa alma recém-nascida em Cristo é como uma criança espiritual, cheia de potencial, mas ainda frágil. Seus sentidos estão lá, mas são fracos, às vezes abafados pela carnalidade que insiste em ficar. É como uma criança pequena que pode ver, mas não distingue tons sutis de cor. Pode ouvir, mas não localiza a origem dos sons. Seus sentidos de tato, paladar e olfato são fracos. O mesmo acontece com o bebê espiritual. Ele não percebe as nuances do bem e do mal, não detecta o engano de Satanás disfarçado de bondade, nem ouve com clareza a voz de Deus. O apóstolo Paulo percebeu isso no povo hebreu, e os repreendeu sobre isso. Tendes-vos tornado tardios para ouvir, quando, a esta altura, já deveriam ser mestres. Ele viu o mesmo nos coríntios, chamando-os de crianças em Cristo. Incapazes de digerir alimento sólido por causa de sua imaturidade espiritual. Quando somos chamados à ação, não é sobre quantos anos você tem na fé, mas sobre o quanto seus sentidos espirituais estão vivos, apurados, transformados pelo Espírito Santo. Assim como o vigor do corpo depende de um sangue puro e forte, os sentidos espirituais florescem com um coração limpo e cheio do Espírito Santo. Pense nos discípulos antes do Pentecostes, confusos e temerosos. Mas depois deste evento, todos ficaram cheios do Espírito. Seus sentidos espirituais ficaram tão afiados que começaram a proclamar o Evangelho com ousadia. A boa notícia é que a maturidade espiritual não depende de anos. No reino do Espírito, as leis da física e da lógica não têm poder. A prova disto é Pedro, um cristão movido pelo Espírito Santo, que após Pentecostes pregou e viu milhares de pessoas se converterem. Agora quero falar sobre os 3 grandes fatos da vida espiritual. A jornada da vida espiritual, conforme revelada nas Escrituras, pode ser compreendida em 3 grandes fatos, cada um essencial para o florescimento dos sentidos do Espírito Santo na alma humana. Esses fatos são o plantio, a purificação e a transformação em serviço que formam um caminho pelo qual Deus molda seus filhos para refletirem sua glória e cumprirem seu propósito eterno. O primeiro grande fato da vida espiritual é o milagre do novo nascimento, quando a semente da vida divina é lançada na alma, como na parábola do semeador. Essa semente, que é a palavra de Deus, encontra em alguns corações uma boa terra, um solo preparado pelo Espírito Santo, pronto para receber, nutrir e frutificar.
Esse plantio não é obra humana, mas um ato soberano de Deus, que, por sua graça, deposita em nós o germe da eternidade. Assim como uma semente contém em si o potencial de uma árvore frondosa, a vida divina plantada na alma carrega a promessa de uma existência transformada, capaz de produzir frutos para o reino. Contudo, para que essa semente prospere, a alma deve permanecer aberta, humilde e disposta a ser cultivada pelo jardineiro celestial. O segundo fato da vida espiritual é a purificação. A semente plantada, embora divina, encontra-se em um coração humano marcado pelas cicatrizes do pecado. Assim como o ouro bruto precisa ser refinado no fogo para revelar seu verdadeiro brilho, a vida espiritual deve passar fornalha da graça santificadora. Esse processo, muitas vezes doloroso, envolve a remoção das impurezas do pecado original e das inclinações que nos afastam de Deus. É um trabalho contínuo, conduzido pelo Espírito Santo, que usa as provações, a disciplina e a obediência para purificar o caráter do cristão. Cada prova enfrentada com fé, cada renúncia ao pecado e cada entrega ao plano de Deus é como um fogo que consome a escória, deixando apenas o que é puro, verdadeiro e eterno. Assim, a vida divina cresce em santidade, refletindo cada vez mais a imagem de Cristo. O terceiro fato da vida espiritual é a transformação da vida purificada em serviço para a glória do reino. A parábola dos talentos nos ensina que a vida divina não foi dada para ser guardada, mas para ser multiplicada. O ouro refinado da fé cristã torna-se um instrumento nas mãos do Mestre, usado para abençoar outros e expandir o reino de Deus. Esse serviço não é apenas uma obrigação, mas a expressão natural de uma alma transformada, que, ao conhecer o amor de Deus, deseja compartilhá-lo. Seja por meio de atos de compaixão, do ensino da palavra, da oração intercessória ou do testemunho diário, o cristão é chamado a investir os dons recebidos, multiplicando-os para a glória de Deus. Nesse processo, a vida espiritual não apenas se fortalece, mas também se torna um farol que ilumina o mundo, apontando para o Salvador. Por isto ore e peça diariamente ao Espírito Santo de Deus que você tenha olhos para ver, tenha ouvidos para ouvir, e tenha um coração e mente capaz de distinguir e entender as coisas que são do reino de Deus das que não são. Desta forma, suas vidas se tornarão um milagre diário.